Ministério Árvore da Vida, culto na garagem. Glória a Deus. Toda a igreja com a graça e a paz do Senhor. Aleluia. Irmão, quero falar nesta tarde, está lá no Evangelho de Mateus. Glórias a Deus. Ler a palavra de Deus, ela te traz alegria, te traz vida, te traz saúde. É muito bom ler a palavra do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 6. Quero ler para os irmãos um versículo nessa tarde, que vai falar assim: e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Quero ler de novo com os irmãos esse versículo. Bem-aventurado, felizes são aqueles, Jesus que está falando isso, que não achar em mim motivo de tropeço. E outras mensagens fala diferente, fala de escandalizar. Então quero nesse momento orar a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. Fale em nossos corações, que teu Santo Espírito esteja nos usando nessa tarde, em nome de Jesus. Irmão, nós estamos falando a respeito de um homem chamado Mateus. Quem foi Mateus? O que aprendemos com Mateus? Mateus, ele era chamado Levi. Ele era cobrador de imposto. Ele trabalhava com o Império Romano. E ele tinha uma profissão que era meio desprezada do judeu. Era cobrador de imposto. E Jesus vê este homem sentado cobrando imposto, passa e chama a Levi. E Levi agora segue Jesus. E a partir do momento que quando Jesus chamou ele largou o emprego. Naquele momento ele largou onde ele estava e seguiu a Jesus, e a sua vida foi transformada de um cobrador de imposto para um discípulo de Jesus. Que coisa linda! Assim é eu e você, irmão. A gente estava lá no mundão, todo perdido, fazendo coisas que não devia. Jesus olhou você e olhou a mim e falou: Jalmar, venha. Jorge, venha. Edmilson, venha. Lauro, venha. Como é teu nome? Pedro, venha. Aí Jesus chama cada um. Nós não estamos aqui nesta tarde maravilhosa sem o Senhor não nos chamar para estar aqui nesse momento. O Senhor chama todos. Eu ali na fila do almoço eu chamei, convidei. Hoje tem culto e só veio a gente, mas graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Aí nesse versículo ele tem um sentido: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus, quando responde essa pergunta para dois homens que estavam discipulado de João Batista. João Batista estava preso, querido. E Jesus, antes de entrar na cidade, Jesus convida os seus discípulos, seus 12 discípulos, e começa a instruir. E falar para ele: olha só, a gente vai entrar lá em Cafarnaum, a gente vai entrar em Betsaida, e é preciso que vocês conheçam algumas regras que eu vou falar com vocês. E Jesus começou a ensinar para eles o que ia acontecer lá. Ia encontrar um povo de coração duro, ia encontrar um povo que não ia acreditar em Jesus. E essa cidade era onde os próprios discípulos moravam. Pedro morava ali em Cafarnaum, Betsaida, junto com Filipe, com seu irmão André. Era na cidade da Galiléia. E Jesus instrui seus discípulos. Irmão, nada melhor do que a gente ser instruído pela palavra de Deus. Todos nós, todos os dias, nós somos instruídos. Aí Jesus entra na cidade e uma multidão seguia Jesus, querido. E a gente sabe que esse João, que manda esses dois discípulos perguntar a Jesus se realmente ele era aquele que estava por vir ou devemos esperar outro. E Jesus responde para os dois discípulos de João: venha. Tudo que vocês ouvirem aqui e tudo que você vê, você vai e fala para João. E naquele momento o cego estava sendo curado. O cego começou a ver. Os coxos começou a andar. Os leprosos, eles foram purificados.
Os surdos começaram a ouvir, os mortos ressuscitaram, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus fez todas essas coisas na frente dos 2 discípulos de João, pelo qual eles ouviu Jesus falar e curar essas vidas, e foi até onde João estava no cárcere e falou para ele: João, olha só, tem um homem lá na cidade lá fazendo isso, isso e isso, curando, salvando, libertando, ressuscitando. Aí João faz essa pergunta para ele, vai lá e pergunta a ele se realmente ele era o Messias. E Jesus fala para ele assim: olha só, fala para João, bem-aventurado aquele que em mim não acha motivo de tropeço. O que é motivo de tropeço, irmão? Aquela pessoa que mente. Motivo de tropeço, aquela pessoa que induz a pessoa a ir aos caras, irmão. João Batista conversou com o mestre. De que forma? Quando Jesus chegou para ser batizado no Rio Jordão, João olhou para Jesus e falou: pô, não sou digno de batizar, eu que tenho que ser batizado por ti, e eu não sou digno nem de desatar as correias da tua sandália. A Jesus, é necessário que se cumpra isso na tua vida e na minha vida, para que eu possa ser batizado como exemplo para toda a humanidade. E João teve o privilégio também de batizar Jesus. Ele viu Jesus, conversou com Jesus e batizou Jesus. Glória a Deus, irmão. Que privilégio de João Batista. E ele viu a Trindade. Quando Jesus é batizado, o Filho está ali, o céu se abre, a pomba desce em forma do Espírito Santo e uma voz do céu anuncia: este é meu Filho amado, de quem me comprazo. Irmão, que privilégio que João Batista teve. João Batista era primo de Jesus, sabia disso? Isabel, que era a mãe de João Batista, era prima de Maria, que era a mãe de Jesus. Maravilha, irmão. O seu pai era sacerdote, Zacarias, pai de João Batista. Estava tudo ali em família, mas João Batista estava na cadeia. Quando Jesus começou a anunciar aquilo que João Batista pregou, que estava acontecendo, que o povo pudesse se preparar, que o reino de Deus estava ali, que o caminho do Senhor tinha que ser preparado, as pessoas tinham que estar com o coração tranquilo. Pô, João Batista foi ousado, irmão. João Batista denunciou o adultério de Herodes. Herodes, quando passou com Herodias, falou: isso aí, ó, é um adúltero, casou com a mulher do seu irmão. Aí ele começou a desafiar a política na época, que quando a Herodias ouviu que estava sendo mencionada publicamente ali naquele local, ela deu ordem para poder prender João Batista. Por isso que ele estava preso, porque ele não tinha medo das coisas que aconteciam, porque é uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmão. Pode estar em qualquer lugar, pode estar aqui no trabalho, pode estar na rua, pode estar em qualquer lugar, que vai pregar a mensagem de Deus. Não tem medo, irmão, porque nós somos um povo que viemos para anunciar a chegada do reino de Deus na vida das pessoas. Para quê? Para as pessoas se converterem dos seus maus caminhos, irmão. Então, João Batista era ousado dessa forma, e cada um de nós tem que ter essa ousadia, irmão. Sabe por quê? Só há uma coisa para você ser ousado: você tem que se renunciar. Você tem que pagar Jesus pagou o preço para salvar cada um de nós, e nós temos que pagar esse preço também. Qual o preço? Da renúncia. Para a gente poder herdar o reino do céu, irmão, a gente tem que pregar a Jesus aqui na terra. A gente não pode ter medo de achar que as coisas que acontecem aqui vai nos prejudicar fisicamente ou materialmente. A gente está falando de coisas espirituais, há coisas que são infinitas, são eternas, que é o reino de Deus, porque essa vida aqui, irmão, é passageira. Então cada um de nós são como João Batista, são como Miqueias, são como Isaías, são como Oséias, que aqui na terra profetiza a vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu,
o véu do templo se rasgou. Havia um sacerdote que chegava lá, no Santo dos Santos, onde havia uma arca, onde havia ali dentro da arca o maná, que representava Jesus, onde via a tábua da lei, que representava Deus, que havia também a vala de Arão, que representava o Espírito Santo de Deus na terra, irmão. Então eu e você hoje somos os profetas e sacerdotes para anunciar a toda a nação que Jesus Cristo é o Senhor. Receba Jesus no seu coração para que tu possa ter vida eterna. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Ministério Árvore da Vida, organização, Pastor Gilmar e Diácono Jorge. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Deus te abençoe.